tema dessa noite, da mensagem dessa noite é conflito de gerações na família. Como superá-lo? Então, eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja de conhecimento. Sei que você já percebeu isso. O Senhor nos dá muito conhecimento, muitas instruções quando nós estamos aqui. E já há um bastante tempo, o Senhor tem nos ensinado sobre famílias, sobre os relacionamentos familiares, questão dos solteiros, dos casados, casamento, segundo casamento, tantas coisas que nós temos aprendido, não é verdade? E hoje temos aí mais um capítulo desses ensinamentos. Hoje o Senhor ele vai nos falar sobre conflito de gerações na família. E mais do que isso, como nós podemos superar esses conflitos, esse conflito, amém? Então nós vamos iniciar lendo o que diz Romanos 12, 17 a 18. Se você está com a sua Bíblia, abra aí, por favor. Ou então acompanhe no nosso telão. Diz assim, Romanos 12, 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então aqui nós temos uma instrução muito clara para que nós nos esforcemos, nos empenhemos a fazer o bem perante todos os homens, e naquilo que depender de nós, para que nós tenhamos paz com todos ao nosso redor, amém? Então oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Pai bondoso, nosso Paizinho querido, nós te agradecemos por mais uma noite que estamos na tua casa, noite de conhecimento, noite em que o Senhor vai falar aos nossos corações, vai nos dar mais instruções, vai nos tornar mais sábios nessa noite, Jesus. Agora nós abrimos os nossos corações a Ti, nós abrimos os nossos ouvidos à Tua voz. Nós já recebemos com ações de graças todas as Tuas instruções, Deus. Tudo que o Senhor quer nos ensinar sobre resolução de conflitos na nossa família. Porque o Senhor é um Deus de vitória, é um Deus de reconciliação, é um Deus que quer as nossas famílias felizes e em paz, Jesus. Por isso nós já declaramos que essa palavra, que essa semente cairá em terra boa. Todos que estão aqui nesse santuário, todos os que estão ouvindo pela internet, todos os que ouvirão essa mensagem serão edificados, Jesus, pelos Teus ensinamentos. E nós declaramos que essa palavra dará muitos frutos nos nossos lares, nos nossos relacionamentos dentro da nossa família, e que o Senhor será exaltado através das nossas vidas, através da nossa obediência à Tua palavra. Assim nós oramos com fé e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus, Jesus bendito. Obrigada, Bispa Silmara. Então, eu tenho a minha família, você tem a sua família. E eu sei que todos nós buscamos uma convivência agradável dentro das nossas famílias. Eu creio que todos nós buscamos isso, uma convivência agradável, uma convivência pacífica. E é por isso que nós temos que aprender a viver com as diferenças entre as gerações que existem na nossa família, entre as fases de todos os membros da família. E isso só é possível tendo Cristo como foco e a Bíblia Sagrada como guia. Só assim nós podemos resolver todo e qualquer conflito. Porque nós sabemos, os conflitos eles estão aí, eles vão existir. Mas para que nós possamos buscar uma solução, para que nós possamos resolver, isso só é possível se nós tivermos Jesus Cristo como foco de nossas vidas e se nós tivermos a Bíblia Sagrada como guia poderoso de todas as nossas ações. Se você concorda com isso, diga amém. Muito bem. Então eu gostaria de começar lembrando a definição de conflito. Na verdade, é muito interessante isso, que o Senhor nos deu esse tema hoje, e eu sei que as mulheres que estiveram aqui no sábado, no nosso encontro de mulheres, também ouviram algo muito poderoso sobre resolução de conflitos, através da nossa Bispa Silmara. E eu sei, porque eu ouvi muitos comentários na minha própria vida também, como essa palavra foi importante, como ela trouxe edificação. Quantas mulheres que estão aqui ouviram essa palavra, que estão aqui hoje? Amém. Foi boa, não foi?
Amém. Então, hoje o Senhor vai nos falar sobre um outro aspecto de conflitos, mas peguei algumas coisas que eu me lembrei da palestra da bispa para poder acrescentar, para poder enriquecer mais essa mensagem dessa noite também. Então, lembrando que a definição de conflito é a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Então, falta de entendimento, ou seja, desentendimento. Também é choque e enfrentamento. O conflito é uma situação que envolve um problema, uma dificuldade e pode resultar posteriormente em confrontos, geralmente entre duas ou mais partes, cujos interesses, valores e pensamentos observam posições absolutamente diferentes e opostas. Então, falta de entendimento, desentendimento, choque e enfrentamento entre duas ou mais partes. Na verdade, eu creio que nós sabemos o que é um conflito, mas hoje nós queremos saber a sabedoria de Deus para resolvê-los, amém? Então, hoje, nessa mensagem, nós vamos focar nos conflitos entre gerações, entre os membros da família, para que nós tenhamos uma convivência harmoniosa e pacífica em nossa família. Nós precisamos ter inculcados dentro de nós os princípios do Espírito Santo. Então, acho que esse é o ponto primordial para a gente começar a entender sobre conflitos, sobre como resolver conflitos. Para que a convivência, nós somos pessoas diferentes, os membros da família são pessoas diferentes. E muitas vezes vão ali aparecer diferenças e conflitos. Então, só é possível ter uma convivência harmoniosa se dentro de nós tivermos os princípios do Espírito Santo, sabe? Inculcados, enraizados. E isso vem como? Com o conhecimento da palavra. Muitas famílias vivem doentes. Esse é o retrato da nossa sociedade. E, infelizmente, até algumas famílias cristãs que não têm conhecimento. Muitas vivem doentes, com doenças na alma, com doenças no corpo, por consequência de conflitos mal resolvidos. Então, queria que você se atentasse a isso, um alerta aqui, um alerta. Como isso é sério, como isso é importante. Conflitos mal resolvidos, que vão sendo abafados dentro da família, dentro de casa, que vão, sabe, sendo deixados ali de lado, mas que não há uma intenção em resolver, em limpar, em ficar em paz, muitas vezes gera doenças dentro da família. Muitas vezes a família está doente, está se arrastando, e às vezes não se sabe por quê, porque tem conflitos ali que têm que ser resolvidos. Tem pessoas, muitas pessoas nós ouvimos aqui como líderes espirituais, muitas pessoas pedem aconselhamento, chegam aqui na igreja e dizem assim: eu não aguento mais viver na minha casa, eu estou doente, eu preciso sair de lá. Eu acho que isso é uma das coisas mais tristes que nós podemos ouvir hoje em dia. Alguém que fala: eu não aguento mais viver nessa casa, nesse ambiente, com os relacionamentos com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, eu não aguento mais, eu estou doente, eu preciso sair de lá. Talvez tenha alguém aqui entre nós que esteja nessa situação, mas saiba que não é para você permanecer nessa situação. O Senhor, Ele tem provisão, Ele tem acerto, Ele tem conserto, Ele tem resolução de conflitos. E se você crê nisso, diga amém, eu creio. Amém. Então, é só quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro de nós que as mudanças de comportamento acontecem. Só assim é possível, porque por nós mesmos, na nossa carne, na nossa humanidade, isso não é possível. É com o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós que nós podemos mudar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Por exemplo, um marido que é agressivo pode se tornar calmo com o trabalhar do Espírito Santo. Por exemplo, uma esposa que é totalmente insensível e dura pode se tornar compreensiva com o trabalhar do Espírito Santo. Por exemplo, um filho que é rebelde, ele pode se tornar submisso com o trabalhar do Espírito Santo, e assim por diante. Todos nós podemos mudar as nossas atitudes que não são boas com o trabalhar do Espírito Santo. Cada geração tem uma maneira de pensar, de agir e de sentir. Então, analise comigo. Uma geração, o que é? São pessoas nascidas no mesmo espaço de tempo. Por exemplo, sabe-se que uma geração, pessoas nascidas ali no espaço de 25 anos. Então, às vezes, numa família, nós temos o quê? 3 ou 4 gerações, não é? Avós, os pais, os netos, né, que são os filhos dos filhos. Então, muitas vezes, nós temos mais de uma geração em cada família.
E justamente surgem conflitos por essa diferença da forma de pensar, pelas diferenças das características de cada geração. Afinal, cada um que nasceu ali num espaço de tempo é diferente do outro. As gerações têm características muito distintas. Se você for estudar sobre isso, a gente vai ver geração X, né, que classifica-se de um jeito, geração Y, a geração atual, e é uma coisa que vai mudando, está sempre mudando. Então, uma geração tem uma cultura totalmente diferente da outra que vem em seguida e da outra que vai vir e assim por diante. É muito comum os mais velhos dizerem assim, com certeza você já ouviu isso. Ah, mas no meu tempo, isso não era assim não. Ah, mas no meu tempo, os jovens não faziam isso aí não. No meu tempo era diferente, no meu tempo não se fazia isso, não se fazia aquilo. Você já ouviu alguém dizer isso? Amém. E também é muito comum nós ouvirmos os jovens dizerem: os meus pais não me entendem, porque os meus pais pensam de uma maneira ultrapassada. Ou então, os meus avós estão por fora do que acontece hoje em dia. Eles não sabem de nada, porque eles têm outra mente, outra cabeça. Com certeza você também já ouviu isso. Ou se você é jovem, porventura você já falou. Amém? Em cada geração, nem todos valorizam as mesmas coisas, porque em cada geração a cultura muda, certo? Então, nós vamos para o ponto 1 dessa mensagem. Nós temos hoje 4 pontos para entender os ensinamentos de Jesus sobre resolução de conflitos. O ponto 1 diz assim, temos no telão: nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, temos nossos valores independente das gerações. Nos apoiamos na palavra da Bíblia Sagrada. Enquanto a sociedade mundana se desagrega, nós permanecemos firmes nos valores da Bíblia. Então, isso é algo que hoje tem que ser internalizado aqui nos nossos corações, na nossa mente. Nós, como somos filhos de Deus, somos Igreja de Jesus Cristo, os nossos valores, eles permanecem, eles são os mesmos independente das gerações, amém? Então, aqui no nosso auditório, no nosso santuário, eu sei que nós temos pessoas de gerações diferentes. Mas, como filhos de Deus que nós somos, nós temos valores iguais. Amém? Então, eu gostaria que você dissesse isso para quem está aí do seu lado. Vê se a pessoa não está dormindo, porque hoje a igreja está muito quieta, talvez seja o frio, não é? Então, diga assim: nós somos filhos de Deus, portanto, temos os mesmos valores. Amém. Ninguém está dormindo, né, irmãos? Todos acordados. Amém? Então, nós nos apoiamos na palavra da Bíblia Sagrada. E a sociedade mundana, o mundo em que nós vivemos, se desagrega, se degrada cada vez mais. Mas nós permanecemos firmes nos valores da Bíblia. Então, se você crê nisso, se você quer fazer isso, eu gostaria que você declarasse com os seus lábios: diga: eu permaneço firme nos valores da Bíblia. Amém. É isso aí. Nós vivemos numa sociedade que é muito maligna. É uma sociedade totalmente contaminada pelo mal, pelas coisas mundanas. Por exemplo, nós temos aí a mídia, que é um veículo que pode ser muito bom, mas que também é muito usada pelo mal. Mas, quando você tem valores firmes, você diz: não, isso aqui que é ruim não entra na minha casa. Você se posiciona como filho de Deus e você filtra as coisas. Você fala: isso não é bom, isso eu não permito que entre em mim, que entre na minha família e que entre na minha casa. A Bíblia Sagrada é um livro atemporal e os seus valores são eternos e cabem em todas as gerações. Então não tem essa de dizer: a Bíblia é uma coisa que era só para os antigos, para o tempo do passado. Hoje em dia ela não se aplica de jeito nenhum. A Bíblia é o nosso maior tesouro e ela é atemporal. Ela perdura de geração em geração. E o incrível e o milagroso é que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é verdade? Então pense em quanto tempo nós temos esses escritos aqui. Quanto tempo eles foram escritos? E hoje, se você abrir a Bíblia, o Senhor vai falar com você. E a palavra vai ser viva para o dia de hoje. E isso é algo maravilhoso. Em Efésios 1:1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está escrevendo e ele chama
as pessoas daquela época que viviam em Éfeso de santos e fiéis em Cristo Jesus. E nessa noite eu queria que você se atentasse que essa palavra não foi apenas para o povo de Éfeso, ela é para nós também, ela é para mim, ela é para você. Então, mesmo nessa sociedade corrompida, nós somos chamados para ser santos e fiéis. E eu gostaria que, se você crê nisso, que você confessasse, diga: eu sou chamado ou chamada para ser santo e fiel. Amém. Por que a gente vai confessando as coisas? Porque quando a gente confessa, as verdades do Senhor vão se internalizando mais e mais. Amém? Então é importante porque as nossas palavras têm poder. E aquilo que a gente fala tem poder. Amém? A palavra de Deus também diz que o mundo se degrada. Em Filipenses 2,15, olha só, naquela época o mundo já estava degradado. Imagine hoje, nos dias de hoje, quanto mais se degradou, não é verdade? Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, naquela época, já havia uma geração pervertida e corrupta. Hoje também. E o que nós tiramos desse versículo, desses ensinamentos? Que os valores da nossa família têm que ser inculpáveis no meio dessa geração hoje, dessa geração doente, dessa geração podre, e somos chamados para resplandecer como luzeiros. Então, nossos valores, nós temos que ser inculpáveis no meio desse mundo, dessa podridão que está por aí, e somos chamados para ser luzeiros, para resplandecer no meio do mundo, no meio da sociedade. E só é resplandecente aquele que não aceita a perversão e a corrupção da sociedade. Preste atenção nisso, que é muito sério. Você pode falar: eu sou filho de Deus, eu sou chamado para resplandecer, para ser luzeiro, luz do mundo, sal da terra. Mas se você aceita, se você recebe os valores, os ensinamentos podres do mundo, não tem como você resplandecer a luz de Jesus. Então veja como isso é sério, como é importante nós termos essa posição de filhos de Deus e de não aceitar isso que está no mundo. Só resplandece aquele que não aceita a perversão e a corrupção da sociedade. Por isso, Igreja do Senhor, amados irmãos em Cristo, sejamos seletivos com o tipo de informação que entra na nossa casa. Isso é tão importante que às vezes a gente não cuida disso, a gente não presta atenção nisso. Nós somos aquilo de que nos alimentamos. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, já deve ter até visto um programa que diz: você é o que você come. Já ouviu isso? Isso não é só fisicamente, porque nós sabemos, pensa lá numa dieta, tudo que a gente come de bom e de porcaria é aquilo que a gente é. Mas também o alimento da nossa alma e o alimento do nosso espírito, nosso alimento espiritual. Nós somos aquilo que nós ingerimos também, emocionalmente e espiritualmente. Por isso a importância de sermos seletivos. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nós assistimos pelas mídias, pelo computador, pelos vídeos, pela internet, pela televisão. Nós temos que tomar cuidado por aquilo que lemos, por mídias impressas ou por virtuais. Nós temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos, tipo de música, tipo de programa de rádio. Nós temos liberdade em Jesus, mas também nós temos o Espírito Santo para discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Portanto, preste atenção naquilo que você tem recebido, que tem ouvido, que tem entrado através dos seus ouvidos. Se não for bom, se não edifica, corte isso, troque por algo melhor, por algo que edifica, por algo de Deus. Amém? Nós temos também que tomar cuidado, não só com o que eu me referi aqui ouvindo o que nós recebemos da mídia, programas, notícias, noticiários, informações, temos que ser seletivos com isso. Mas também com o que nós ouvimos de pessoas. Porque diz a Bíblia que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Então a Bíblia já diz isso, certo? Então se você ficar ouvindo tudo que for ruim, porcaria, conversas más, tem o poder de corromper a gente. Então nós não queremos isso e nós fechamos hoje essa porta, em nome de Jesus. Em Romanos 12:2, eu sei que todos já sabem, decore esse versículo, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diz aí que nós temos que nos renovar. Diga: eu tenho que me renovar. Vocês estão falando muito murchinhos. De novo: eu tenho
que me renovar. Amém, agora melhorou. Nós não podemos nos moldar a este mundo. Então, preste atenção que o Espírito Santo está falando conosco essa noite, está nos lembrando. Nada de entrar na forma do mundo, nada de se moldar ao mundo. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas hoje isso é normal, dentro das famílias, dentro da casa. E se eu não fizer isso, eu aqui não vou ser normal. Mas nós não somos do mundo. E para nós, o que estiver fora da Bíblia Sagrada nunca vai ser normal. Então, esse é um bom argumento. Se alguém falar, mas todo mundo faz isso, hoje em dia isso é normal, esse tipo de situação, esse tipo de diálogo, esse tipo de vestimenta, esse tipo de comportamento. Se está fora da Bíblia Sagrada, então para nós que somos cristãos, isso não é normal e ponto, e não tem discussão. Amém? A gente tem que ter essa convicção, tem que ter essa coragem, sabe, de se posicionar diante da sociedade, diante do mundo, e não ir aceitando porque a maioria faz, porque para o mundo é comum, então para nós é normal. Não, de jeito nenhum. O que está fora da Bíblia Sagrada é anormal para os cristãos. Quando nós nos posicionarmos de fato perante o mundo, conforme os valores bíblicos, talvez muitas pessoas, algumas pessoas, vão dizer algo sobre nós, vão nos rotular, vão dizer que somos ultrapassados ou sei lá o quê, não é? Porque quando a gente se posiciona, sempre vem crítica, sempre vem comentários dos mundanos. Mas não importa o que as pessoas podem dizer, se elas dizem, importa o que Deus diz a nosso respeito. Então eu gostaria que você saísse daqui hoje com essa convicção no seu coração. Não importam as vozes do mundo. O mundo tem muitas vozes contrárias, muitas vozes que querem nos jogar para muitas direções diferentes, que querem nos trazer confusão, que querem nos levar para o caos. Não importa. Importa aquilo que Deus diz. E você só vai conseguir saber o que Deus diz a seu respeito se você conhecer a palavra. Amém? Então, como é importante a gente crescer no conhecimento, a gente estar na igreja, a gente ouvir nos estudos, nas pregações, a gente se abrir para o conhecimento. A gente só pode conhecer o que Deus tem a nosso respeito, o que Ele tem para nós, se nós conhecermos a Sua palavra. E eu afirmo, sim, que nessa sociedade estão faltando crentes assim. Crentes corajosos, crentes que se posicionem perante a sociedade, crentes que decidam viver conforme os valores bíblicos e que sejam diferentes do mundo, mas não porque se vestem de uma forma diferente, mas porque vivem de uma forma diferente, com valores diferentes, com princípios diferentes. Se um crente for igual a uma pessoa do mundo, o que adianta ele ser crente? Pense comigo, não faz nenhum sentido. Se ele tiver as mesmas atitudes, os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos pensamentos, não faz sentido. Se nós somos filhos de Deus, nós somos diferentes do mundo pelo nosso caráter, pelos nossos valores, por aquilo que está dentro de nós, não pelo nosso exterior. Amém? Amém. E os crentes verdadeiros em Jesus, digam amém. Amém. Muito bem. Então, nós estávamos falando do versículo de renovar a mente, certo? Nós precisamos da igreja, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da comunhão com os santos, porque é tudo isso que renova a nossa mente. Então, olha como é importante você ter saído da sua casa numa quinta-feira à noite, uma noite de frio, não é? E vindo aqui se juntar a esses irmãos em Cristo maravilhosos. Hoje você está crescendo, não só no conhecimento da palavra, mas em comunhão, sabe? Quando estamos juntos, estamos mais fortes, podemos orar uns pelos outros, podemos levar as cargas uns dos outros, afinal isso é cristianismo. É para isso que nós somos uma família espiritual, é para isso que o Senhor nos plantou aqui nessa igreja, amém? E tudo isso nos ajuda a renovar a mente. Imagina se você tivesse ficado hoje na sua casa, pensando, fazendo outras coisas, você teria perdido uma oportunidade de renovar a sua mente. E nós precisamos disso constantemente. Então, daí a importância de nós virmos aos cultos, estarmos envolvidos na igreja em tudo que nós pudermos, com o máximo de atividades possíveis, estarmos abertos para o conhecimento, para receber, ouvir as mensagens, para ler a Bíblia, para que nós possamos dia a dia renovar a nossa mente. Não existe isso que eu renovei uma vez e a minha mente está renovada para sempre. Porque a gente está no mundo, então o lixo vai estar aí exposto dia a dia. Então a gente tem que renovar a mente dia a dia. É uma ação diária. Ponto número 2. Na Bíblia temos os valores verdadeiros para a vida. E é só na Bíblia, não no mundo. Nenhuma cultura derruba os valores da Bíblia, não importa a geração. Os valores bíblicos, eles são valores absolutos. Então, diga, valores absolutos. Muito bem. Então, os valores bíblicos, eles perduram de geração em geração. Como eu disse, se atente a quantos anos a Bíblia foi escrita. E os valores bíblicos perduram de geração em geração. A Bíblia é atemporal.
E esses valores não serão derrubados por nenhuma cultura, ou por nenhuma diferença cultural, por nenhuma diferença de características de gerações. São valores absolutos. Vendo alguns desses valores, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Marcos 12, versículos 28 a 30. A palavra de Deus nos diz sobre o principal mandamento. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, quando um pai ou uma mãe, quando um chefe de família amam a Deus dessa maneira, como está descrita na palavra, através desse mandamento, desse princípio, sabe? De todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, com tudo que é, com tudo que tem, não há valores do mundo, nem força do mal que podem entrar no lar dessa família. Quando nós nos posicionamos como filhos de Deus e vivemos isso, sabe? Senhor, eu vivo para te servir, eu vivo para te adorar, eu vivo para te agradar. E eu te amo, Senhor, com tudo que eu sou, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com tudo, com todo o meu ser. Eu te amo e eu vivo para ti. Quando você decide viver desse jeito, os valores do mundo não penetram no seu lar, não penetram na sua casa e o mal não tem poder sobre a sua vida. Então vamos nos lembrar desse mandamento, né, de assumir essa postura. Se porventura alguém aqui estava andando, cambaleando ou tropeçando, que nessa noite possa firmar os passos em Jesus, possa assumir os valores cristãos, possa assumir uma posição de crente em Jesus Cristo, possa ter essa postura de viver só para o Senhor, para que todos os valores do mal não contaminem essa pessoa. Aquilo que nós fazemos quando tomamos essa decisão de viver só para o Senhor, isso influencia as pessoas que moram conosco. Então, quando os pais eles vivem isso no seu dia a dia, quando eles se ajoelham para orar dentro do seu lar, sabe? Porque isso é o dia a dia. Isso não é só uma postura quando nós estamos na igreja, tem que ser dia a dia, de domingo a domingo. Quando os pais, sabe, sentam à mesa nas refeições para dar graças, quando os filhos ouvem um pai orando por alguma enfermidade em casa, prestando ajuda a um irmão em Cristo, isso sim, essas coisas boas são passadas para os filhos. Quando nós vivemos essas coisas na prática, muitas vezes, pelo exemplo, um pai que ainda não vem, que não confessou Jesus ainda, que não vem à igreja, muitas vezes pelo exemplo de um filho que ora, que fala: pai, vou fazer uma oração por você, por um posicionamento, muitas vezes esse pai é tocado, esse pai tem o seu coração transformado. Então, a importância de nós vivermos em todo o tempo, e claro, dentro dos nossos lares, aquilo que somos e aquilo que cremos, porque o nosso testemunho tem um poder incrível sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre a nossa sociedade. E por isso que eu volto a dizer, se todos os crentes se posicionassem verdadeiramente como crentes em Jesus, a nossa sociedade seria muito mais impactada. Os nossos trabalhos, as nossas famílias, os nossos lares, os lugares por onde nós andamos, nós veríamos maiores mudanças ao nosso redor. Provérbios 17:1, a palavra diz-nos também, nos fala sobre viver em paz. Isso é muito importante para os dias de hoje. Diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Olha só o que diz o sábio, que melhor é um bocado seco, com tranquilidade, do que uma casa farta, cheia de carnes, sabe, com abundância, mas com contendas, com conflitos. Então, tranquilidade e paz não tem preço. Viver a paz é algo que temos que buscar. Viver em paz é uma escolha. E eu gostaria que você declarasse isso também. Diga: viver em paz é uma escolha. Amém. Eu ouvi uma certa vez, quando o apóstolo Miguel Ângelo estava falando sobre isso, ele gosta muito de brincar com esse versículo. Então ele fala: muitas vezes é melhor você ter um pão com manteiga para comer, mas em paz, do que ter uma picanha argentina na sua casa, ter uma casa cheia de carnes, mas com muitas contendas. Então, vale mais o menos material, mas em paz, do que ter muita coisa, do que ter muita abundância, mas cheia de contendas, cheia de conflitos. Amém? Ponto número 3.
Mesmo sendo de gerações diferentes, a família pode viver em paz, aplicando no seu dia a dia os valores bíblicos, mantendo a comunicação, sabendo usar as diferenças em seu favor, sabendo diferenciar o que é essencial e o que é secundário. Então, eu diria que essa questão de relacionamentos é uma arte e depende do nosso querer viver em paz. Acabamos de falar que viver em paz é uma escolha, não é? Então, se depende de nós, então nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se viver em paz depende de nós abrimos com esse versículo, né? Que devemos procurar viver a paz com todos os homens. Então, nós vamos fazer o que for possível para isso. Nós vamos nos lembrar disso. Então, por exemplo, o que nós temos que fazer, agora vamos para a parte prática mesmo. O que nós temos que fazer quando há um conflito? O que temos que fazer? O conflito surgiu, o que eu faço? Nós temos que falar do conflito. Então, diga, eu tenho que falar do conflito. Nada de deixar guardado, nada de falar esquece, nada de falar eu vou guardar isso, não vou falar. É claro que tem a hora certa para se falar e tem o modo certo de se falar, mas nós temos que buscar essa resolução através do diálogo, através da fala, porque senão isso não será resolvido. Em Mateus 18:15, a palavra nos instrui e diz que os conflitos devem ser falados. Olha lá, se teu irmão pecar contra ti, temos aí um conflito. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, se ele te ouvir, show de bola, deu tudo certo. Arguir significa expor, mostrar. Então, quando se discute saudavelmente, se ganha um irmão. Se poupa um dano, se poupa de uma perda e de um prejuízo. Portanto, os conflitos, eu repito, devem ser falados. Sempre buscar a resolução através do diálogo. E nada de guardar, e nada de falar esquece e eu não vou tocar no assunto. Não, nós temos que falar para resolver os conflitos. E quem, a partir de agora, vai fazer isso, diga amém. Muito bem. Mas nós devemos sempre orar ao Senhor antes de falar, antes de procurar o irmão ou familiar. A bispa Silmara falou muito sobre isso aqui para as mulheres que são sábias. Tem o modo de falar, tem a hora de falar, porque não adianta também falar, eu sou bíblico, então eu vou lá resolver o conflito. E você falar com aspereza, você falar de uma maneira grosseira, eu estou falando. Mas você tem que saber falar. Então, antes disso, ore ao Senhor, peça sabedoria para que Ele te mostre como falar em o momento certo, amém? Mas depois que você orar, sim, vai lá e procura o teu irmão para acertar o conflito, para resolver a contenda. E realmente não adianta falar de maneira agressiva. Olha que isso é uma coisa que me instiga muito. Porque eu sou uma pessoa que eu não suporto ver alguém que levante a voz ou que grite com uma pessoa e muito mais comigo, claro. Eu acho que a partir do momento que você levantou a voz, que você gritou, você perdeu toda a razão. Isso é uma coisa que me incomoda muito, pessoalmente. E eu descobri, nós temos essa frase aí, que 10% dos conflitos, temos isso no telão? Depois do versículo? Isso aí. 10% dos conflitos são causados por diferença de opinião. 90% devido ao tom de voz errado. Olha só. Que revelação isso. 10% por diferença de opinião e 90% devido ao tom de voz errado. 90% pela maneira errada com que se fala. Então, se nós acertássemos a maneira de falar, teríamos resolvido o conflito, amém? Então, olha que importante saber falar, saber resolver, saber como tratar o outro. Tem uma outra frase também, a próxima, que eu gosto muito, que diz: se você não puder falar com respeito e amor, espere até que possa. Amém? Então, você pode passar aí por esse filtro. Teve ali uma discussão, pode acontecer, temos carne, somos sujeitos, uma discussão ali na casa. Uma pessoa se exaltou, estou nervosa, vou gritar, estou com raiva daquela pessoa, uma raiva momentânea. Se você não puder falar o que você tem para falar para outra pessoa com respeito e amor, então espere até o momento que você possa falar isso com respeito e amor. Amém? Eu sempre procuro seguir isso para mim também, porque isso é um filtro. Não consegue falar com respeito e amor, não é hora de falar. Quando você estiver em paz, quando você estiver calminho, tranquilinho, com o seu coração aquietado, aí você pode procurar e falar com a pessoa. Amém? Muito bem. E nós temos que fazer bom uso das diferenças que nós temos. Afinal, eu falei que dentro de uma casa nós temos gerações diferentes, não é? Convivemos com pessoas de gerações diferentes. Portanto, temos que fazer bom uso das diferenças que temos. Os filhos,
Os que são mais jovens têm que respeitar os mais velhos. E quem aqui, todos são filhos, mas quem aqui é mais jovem, diga amém. Diga, eu tenho que respeitar os mais velhos. Eu não senti muita firmeza, mas vamos lá de novo. Diga amém. Eu tenho que respeitar os mais velhos. Amém. Muito bem. Quem mais velhos? Nossos pais, nossos avós. Por quê? Porque eles têm sabedoria, eles têm bagagem, eles têm experiência de vida. E nós temos que respeitar tudo isso, nós temos que honrar essas pessoas. A Bíblia diz, não coloquei esse versículo aqui no esboço, mas quero apenas lembrar que a Bíblia diz o quê? Para os filhos honrarem pai e mãe. Porque diz que isso é um mandamento com promessa, não é? Para que nós possamos viver, para que nós possamos ter longevidade, viver mais dias sobre essa terra. Então nós temos sim que honrar nossos pais e nossas mães. E a Bíblia também diz para que os pais não provoquem os seus filhos à ira. Amém? Então aqui temos os dois lados, os pais assumindo o seu papel e os filhos assumindo o seu papel também. Diferenciar o que é essencial e o que é secundário também é muito importante, porque, como eu falei, diferenças de gerações. Então, eu acho que tem tipos de conflitos, de discussões, de diferenças que são inaceitáveis quando elas estão fora da palavra de Deus. Então, valores contrários, comportamentos mundanos que entram no lar, isso não tem como aceitar. Isso é sim, sim, não, não. Está fora da Bíblia, não aceito esse comportamento, não aceito essa atitude, não aceito essa maneira de agir. Mas nós temos aqui, às vezes, coisas secundárias. Então, nós temos que ter essa sabedoria de diferenciar. Então, por exemplo, às vezes, as famílias brigam por coisas tão banais no dia a dia. Já reparou isso? Às vezes, um casal briga, por exemplo, porque o marido deixou a pasta de dente aberta. O Isaías falou, você faz isso, Isaías? Tá certo, não, eu acredito. Mas é isso, é comum a gente ouvir isso, não é? Ou então, o marido briga porque a esposa vai pentear o cabelo, deixa cair o cabelo no chão do banheiro. Então, assim, tem coisas que dá para se resolver, que não precisa criar um conflito por causa disso, que não são valores, que nós podemos usar compreensão, amor e tolerância para a boa convivência, amém? Então, que você pense nisso na sua casa também. Pais que implicam com os filhos, filhos que implicam com pais. O que é questão de valor, mas o que é uma questão de banalidade que você pode aceitar e tolerar em amor? Pense nisso também. Não vamos deixar que essas pequenas coisinhas do dia a dia estraguem um casamento, estraguem, sabe, uma relação de pais com filhos, estraguem momentos em casa, um almoço de família. Não vamos deixar, amém? Os conflitos, todos os conflitos, eles podem ser resolvidos. Eles podem ser evitados com bom senso, tolerância e diálogo. Então, diga bom senso, tolerância e diálogo. Amém. E eu volto a dizer que o diálogo é fundamental para que os conflitos sejam evitados ou resolvidos. E eu queria apenas lembrar uma coisa que a Bispa Silmara frisou muito isso na sua palestra, que não é porque existe diferença de opinião que tem que existir um conflito. A gente tem que deixar isso bem claro. É claro que nós vamos ter opiniões diferentes dentro da mesma casa. Afinal, somos indivíduos, somos diferentes. O estranho seria se tivéssemos as opiniões iguais. Concordam? Então, as diferenças de opinião vão existir. Mas elas não necessariamente são conflitos e não têm que virar conflitos. Amém? Então, tá bom. Ponto 4, nós já estamos encaminhando para o final dessa mensagem. Ponto 4 diz, na família, nós somos réplicas uns dos outros. Todos têm sua individualidade. Com sabedoria e respeito, podemos viver de forma saudável, mantendo os valores cristãos fortes, integrando as gerações e aprendendo uns com os outros. Malaquias 4, 5 e 6 diz a palavra, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, aqui nós temos que aprender o quê? Que uma geração aprende com a outra geração. Os filhos têm que aprender com o exemplo e com os valores dos pais. O coração dos pais dessa igreja tem que ser modelo para o coração dos filhos dessa igreja. E o coração dos filhos dessa igreja tem que ser também molde para o coração dos pais dessa igreja. Isso se chama amor mútuo, isso se chama respeito, isso se chama viver o evangelho superando todos os conflitos. E é possível
quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Aí é possível superar todos os conflitos de geração e todos os conflitos familiares. Se você seguir esses princípios, o Senhor será glorificado e você terá paz dentro da sua família. Afinal, não foi sobre isso que nós começamos a falar, sobre a paz? Que todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ter harmonia dentro dos nossos lares? Então, se você seguir esses princípios, o Senhor será glorificado através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas ações, e você terá paz dentro da sua família. E eu profetizo hoje em nome de Jesus a paz dentro de todas as famílias que estão representadas aqui, dentro de todos os lares que estão representados aqui, dentro dos lares das pessoas que estão nos ouvindo agora na sua casa. Eu declaro a paz do Senhor, que é a paz que excede o entendimento, superando e suplantando toda a diferença de opinião e todo o conflito. Em nome de Jesus. Essa é a paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a paz que o mundo não conhece. É a paz que excede todo entendimento. É a paz de Cristo, é a paz que nós temos, que nós somos privilegiados, porque Ele nos deixou essa paz. A paz que o mundo não tem, mas que guarda as nossas mentes, que está acima de circunstâncias, está acima daquilo que acontece ou não. Nós temos paz em Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos chamados para a paz. Então diga, eu sou chamado para a paz. Eu sou chamado para viver em paz. Os conflitos, amém, os conflitos se dissolvem quando os valores espirituais permanecem com base para a vida familiar. Então, um segredo, valores espirituais, segredo para a dissolução, para a resolução de conflitos, valores espirituais aplicados a cada um. Os conflitos se dissolvem quando os valores espirituais permanecem com base para a vida familiar. O exercício do amor e da compreensão mútua, porque se você ama a pessoa da sua família, e eu sei que você ama, então você vai buscar compreendê-la, você vai buscar ser uma pessoa melhor para entender ela de forma melhor. Você vai buscar se submeter a ela em amor e vice-versa. É através do amor que nós podemos ser submissos e que nós podemos ter essa compreensão mútua. Então, o exercício do amor, da compreensão mútua, o desejo de ver a felicidade do outro. Porque eu amo, então eu quero bem, então eu quero ver o outro feliz. Eu quero ver o meu pai feliz, a minha mãe feliz, porque eu amo. O desejo de ver a felicidade do outro vão equilibrando as relações e a família se torna integrada e unida. E eu creio que é isso que o Senhor tem para todos nós que estamos aqui. Famílias integradas, famílias unidas, famílias que vivem em harmonia, independente das diferenças de gerações. Amém? Então, se você crê nisso, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e declarasse comigo. Eu creio que a minha família segue o modelo da família cristã. E eu vou me empenhar para viver em paz com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que estão dentro da minha casa. Amém. Eu serei um pacificador e eu declaro que a minha família é bendita, é integrada e é unida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, amém. É isso que o Senhor nos disse nessa noite, em nome de Jesus. E eu declaro que essa palavra dará frutos nas nossas vidas. Eu declaro que nós veremos os frutos desses ensinamentos, amém? Então, se você recebeu isso com fé no seu coração, se você se sente melhor agora, mais crescido espiritualmente por algo que você ouviu aí, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Se você também tem algum tipo de conflito na sua casa, não sei como você chegou hoje, talvez algum conflito muito severo, sabe, muito difícil, que aos seus olhos, que ao seu entendimento seja impossível de resolver com um familiar, com um pai, com uma mãe, com um cônjuge, com um filho, com um neto, com um avô, eu não sei, até mesmo com o irmão em Cristo. Nós vamos colocar agora isso diante do Senhor e declarar o poder de Deus sobre essas situações de conflito e declarar a paz do Senhor nos nossos lares, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso,
Nós te agradecemos pelos ensinamentos que vieram de Ti nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus bondoso, que se preocupa com o nosso bem-estar, que se preocupa com as nossas famílias, que se preocupa com a nossa felicidade, com a nossa vida em família, Jesus. E o Senhor tem um modelo perfeito, ideal, bíblico, de relações familiares, que ultrapassa as diferenças de gerações. Por isso agora, Senhor, eu intercedo por cada esposa que está aqui, por cada marido, por cada filho, pelos pais, pelos netos, pelos avós, pelos irmãos, por cunhados, sogra, sogro, genro, nora, para que cada um possa viver, Senhor, dentro da sua família de acordo com os valores bíblicos, de acordo com os valores espirituais, Jesus, porque só assim é possível superar os conflitos, Jesus. Agora, Senhor, nós te apresentamos todo e qualquer conflito, toda situação de conflito, toda situação de embate, toda situação de divergência dentro dos lares, nós te apresentamos, Jesus, e nós declaramos que a solução virá de Ti, que a saída virá de Ti, Jesus. Nós declaramos que o maligno, Jesus, ele não será honrado dentro dos nossos lares, porque ele já foi destruído, Jesus. E através das nossas atitudes santas, através do nosso comportamento, Jesus, ele será humilhado, Jesus. Ele não vai vencer, Jesus. Eu declaro, Senhor, a Tua reconciliação dentro de cada lar, dentro de cada família, Jesus. Aonde há uma situação de morte, eu declaro agora que haja vida, em nome de Jesus. Nas situações, Jesus, que muitos pensam que já estão perdidas, eu declaro agora que haja renovo. Eu declaro agora, Jesus, que haja um novo ânimo, que haja, Senhor Jesus, renovo de relacionamentos familiares, Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é a Ti que nós clamamos, é a Ti, Jesus, que nós confiamos, Senhor Jesus. Nós declaramos, nós usamos os nossos lábios para declarar com fé que as nossas famílias são benditas. Ainda que os nossos olhos não vejam isso, Jesus, nós declaramos e nós sabemos que vai acontecer o que os nossos lábios estão dizendo, porque declaramos conforme a Tua palavra. Declaramos famílias, Jesus, em harmonia, famílias em paz, Jesus. Declaramos que haverá cooperação dentro de cada lar, entendimento, Jesus. As partes vão se entender, Jesus. Um vai se colocar no lugar do outro em amor. Um vai se submeter ao outro em amor. E as relações serão transformadas, serão melhoradas, Jesus. Eu declaro em nome de Jesus milagres. Milagres dentro dos lares. Milagres nas relações familiares, Jesus. Eu declaro, Jesus, que nós viveremos de acordo com os Teus princípios, Senhor. Que os conflitos serão solucionados em nome de Jesus. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa força. Nós apenas nos submetemos à Tua vontade. Nós apenas Te obedecemos e fazemos aquilo que o Senhor quer, Jesus. Declaramos, Senhor Jesus, que haverá diálogo, Senhor. Aonde hoje, Senhor, há silêncio, Senhor. Haverá conversa, Jesus. Haverá entendimento, Jesus. Haverá palavras brandas, Jesus, porque a palavra branda desvia o furor, Jesus. Eu declaro palavras brandas nos lábios de cada um aqui, de cada membro das suas famílias. Eu declaro reconciliação, Jesus. Eu declaro, Senhor, que nenhuma diferença por questões culturais de geração vai se tornar num conflito ou vai se tornar num tropeço dentro de cada lar, Jesus. Eu declaro que todos nós saímos daqui hoje mais fortes, mais edificados, Senhor Jesus. Mais felizes, mais alegres para viver o nosso dia a dia com os nossos familiares, Jesus, com os nossos irmãos em Cristo, em relações, Jesus, harmoniosas, pacíficas e perfeitas. Assim nós oramos com fé, Jesus, em o nome de Jesus. E dizemos amém e amém. Diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, de alegria, de fé. Glória a Deus. Quem se sente agora mais edificado, mais fortalecido? Amém. Glória a Deus, todos nós. Deus é bom, não é? Ele tinha essa palavra específica para nós nessa noite. Ele sabe o porquê, o para quê. E eu creio que os frutos serão visíveis a muito curto prazo. E se você tiver, e eu declaro que você terá testemunhos a partir deste culto, a partir dessa palavra, escreva pra gente, venha contar aqui o seu testemunho de coisas que o Senhor está fazendo, de coisas que o Senhor já fez ou fará dentro da sua família. Porque o testemunho encoraja outros, o testemunho exalta o Senhor. Então eu te encorajo a vir aqui e voltar e contar o seu testemunho, amém? Então antes de nós louvarmos, vamos receber a bênção, levante suas mãos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo banquete que o Senhor nos deu hoje. E agora nós declaramos, Senhor, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes nessa noite, Jesus. Sairemos daqui em paz, Jesus. Sairemos daqui em perfeita vitória, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Diga
Amém. Glória a Deus, glória a Deus.